Capítulo 47. Dropando itens. Foi por causa das restrições? A taxa de drop estava boa. Ele havia derrubado apenas 3 cavaleiros, mas 2 deles droparam um item. Era uma taxa de drop de 66,6%. Ele não havia visto uma taxa assim em nenhum outro lugar. Além disso, a maioria dos itens dropados em dungeons instantâneas eram lixo vendido para a loja. Este não era o caso aqui. Você encontrou um peitoral do cavaleiro de alto nível. Gostaria de coletá-lo? Claro que eu gostaria. O peitoral do primeiro cavaleiro que Jinvoo derrotou lentamente desapareceu e então reapareceu diante de seus pés. Tudo. As informações do equipamento apareceram. Peitoral do cavaleiro de alto nível. Raridade, B. Tipo, armadura. Redução de dano físico mais 7%. Se sua força for abaixo de 80, você sofrerá lentidão. 7% de redução de dano físico. Combinada com seu buff natural, ele poderia aumentar sua redução de dano para um total de 27%. Se eu alcançar 100%, eu apenas me torno imune a dano físico. Ele deixou o pensamento de lado depois de perceber que um equipamento Rank B concedia apenas 7%. Se o padrão se repetisse, um equipamento de Rank A provavelmente não concederia 30% ou 40% de redução, então alcançar 100% seria impossível. Ainda assim, mesmo um pouquinho conta. Coletar os bônus de pouco a pouco causaria um grande impacto no final. Ele relembrou da eficácia de bons equipamentos da primeira vez que viu Yu Jinho. Então eu apenas faço isto, certo? Ele segurou o peitoral. Como esperado, o sistema o perguntou com uma mensagem. Você gostaria de equipar o peitoral do cavaleiro de alto nível? Apenas olhando para a armadura, não era algo que ele queria ser visto usando. Se não fosse por sua experiência com o colar do guardião, ele teria sido muito mais hesitante. Sim. Ring. O peitoral do cavaleiro de nível alto foi equipado. O peitoral era invisível para os olhos. Jinvoo abriu sua tela de status para confirmar os benefícios. Redução de dano físico 27%. A redução aumentou. Ele não conseguia sentir nada em seu peito. Ele girou e alongou seu corpo, mas a armadura não o atrapalhava. Era quase como se não estivesse ali. Era como quando equipou o colar do guardião. Ótimo. Jinvoo moveu seu olhar para o outro cavaleiro, amassado no canto. Sua forma esmagada brilhou com a luz de um drop. Você encontrou uma bolsa de couro. Gostaria de coletá-lo? Apesar de ser sua culpa, ele se sentiu mal com o corpo mutilado. Parecia que ele não conseguia controlar sua força ao utilizar suas próprias mãos em uma batalha. Com uma expressão solene, ele esticou uma mão até a luz. Coletar. Você abriu a bolsa de couro. Nela haviam 30.000 de gold. 30.000 gold foram adicionados ao seu inventário. Sem nem mesmo aparecer em suas mãos, a bolsa de couro foi aberta. Parecia que este era um item um pouco diferente dos outros. Ele abriu seu inventário e confirmou que havia recebido 30,000 de gold. Gold atual, 863.400. 30.000 de uma vez, né? Foi porque cavaleiros normalmente carregam muito. Ele lembrou que em jogos monstros humanoides frequentemente dropavam mais itens que os outros. Bem, fazia sentido que humanos carregassem mais coisas que bestas e insetos. Não que fosse certo que o sistema estava copiando tudo isso. Mesmo assim, isso era uma boa notícia. Haviam muitas coisas que ele ainda pretendia comprar com Gold e seria ótimo se Gold continuasse a dropar desta maneira. Mais alguma coisa que eu possa levar? Dizem que a ganância do homem é infindável. Jinvoo olhou ao redor com olhos gananciosos. As armaduras dos cavaleiros foram todas destruídas por suas mãos e não pareciam úteis. Seu olhar caiu sob suas espadas. Isso parece útil. Uma perfeita espada longa que parecia nova. Como não era uma adaga, ele não tinha intenção de usar, mas ele poderia vender na loja para outros caçadores. Jinvoo pegou a espada. Contudo, no momento que ele ergueu a espada, ela rapidamente enferrujou e se transformou em pó nas suas mãos. Merda. Aconteceu em um piscar de olhos. Não vai me deixar conseguir nada que não seja um drop? Lamentável, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele limpou suas mãos e pegou a tocha que havia largado antes. Passando pela curva de onde os cavaleiros vieram, ele viu outro profundo túnel escuro. Parecia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Era engraçado, mas quase parecia que ele tinha que estudar as batalhas como um teste. Após 2 horas perambulando pela dungeon, ele se deparou com 4 tipos de monstros. Cavaleiros, magos, assassinos e arqueiros. É furtividade desta vez? O assassino sumiu diante de seus olhos. Sem entrar em pânico, Jinvoo imediatamente focou seus sentidos e detectou um inimigo se aproximando pelas suas costas. Clang. Jinvoo evitou a adaga do assassino com a presa envenenada de Hazaka, então rapidamente contra-atacou após o monstro perder seu equilíbrio. Sua adaga penetrou diretamente o coração do inimigo. Stab. Você derrotou um assassino. Você subiu de nível. Após receber um golpe fatal, o assassino se tornou fumaça negra sem nada mais que um grito. Tudo que sobrou em seu lugar foi a armadura de couro que estava usando. Eu me perguntou por que eles são todos humanoides. Jinvoo pensava nisso toda vez que derrotava um deles. Felizmente, ele não conseguia ver seus rostos quando lutavam. Os cavaleiros tinham seus elmos, os assassinos e arqueiros tinham seus capuzes de couro, e os magos cobriam suas cabeças com o capuz de seus mantos. Jinvoo decidiu continuar seu caminho. De repente, um clarão cegou sua visão. Um mago que ocultou sua presença terminou de conjurar seu feitiço do elemento luz. Bang! Foi uma explosão que penetrou seu ouvido. Mas Jinvoo já havia se movido para trás do mago. O mago detectou uma presença atrás de si e rapidamente começou a conjurar um feitiço, mas Jinvoo já havia pego sua adaga e fincado nele.
O mago desapareceu com uma fumaça negra. Tu. Jinvou encarou o manto que perdeu seu dono e guardou sua adaga. Eu fui atacado por um ataque como aquele antes. De fato, ele já estava se preparando para se mover quando sentiu um acúmulo de mana à distância. A magia do elemento luz de Shojilvan. Jinvou não era inocente ao ponto de ser pego em um ataque em que já fora antes. Este era o motivo de rever suas lutas. Não apenas isso. Cada monstro precisava ser lidado de uma maneira específica. Cavaleiros com força, assassinos com seus sentidos, arqueiros com agilidade e magos com vitalidade. Se o status apropriado não estivesse acima de certo nível, lidar com o inimigo correspondente teria sido muito difícil. Com a força baixa, ele não teria conseguido causar dano na armadura do cavaleiro, com os sentidos baixos, ele não teria conseguido detectar o assassino. Parece que distribuir meus status igualmente foi útil para situações como esta. Bem, sua inteligência estava um pouco baixa, mas ele conseguia se virar ministrando bem sua mana. Você abriu a bolsa de couro. Nela havia 20.00 gold e cantil de água morna dentro. Você coletou 20.000 de gold e um cantil com água morna. Jinvou abriu seu inventário, retirou seu cantil e bebeu dele. Véu. A fadiga estava se acumulando. Quão mais longe eu tenho que ir? Não, havia mesmo um fim? Jinvou largou o cantil vazio e se levantou com as mãos no quadril. Já havia 3 horas desde que ele começou a missão. Ambos seu corpo e mente estavam se cansando. Eu devia descansar um pouco? Ele sentou com suas costas na parede da caverna. Tela de status. Ring. Cansaço, 66. Sua fadiga quase alcançou um ponto perigoso. Acima de 70, ele sofreria um considerável enfraquecimento em seu corpo e mente. Mesmo por um instante, ele teve que descansar seus olhos e recuperar seu vigor. Jinvou relaxou sua cabeça na parede e rapidamente começou a cochilar. Mesmo nesse ambiente, ele estava tão cansado que adormeceria em um segundo. Infelizmente. Tou. Um som afiado voou pelo som. Com sua agilidade desacelerando tudo ao seu redor, Jinvou foi capaz de segurar a flecha que voava em sua direção. Grebe. Os olhos do caçador se abriram. Distante dali, o arqueiro prepara seu próximo tiro. Não vai nem me deixar dormir, né? Jinvou invocou a presa envenenada de Hazak enquanto se levantava. Craque. O peitoral foi amassado pelo soco de Jinvou e o cavaleiro ficou esmagado na parede. Seu corpo escorregou da parede, se espatifou no chão e parou de se mover. Ring. Você derrotou um cavaleiro. Você subiu de nível. Era uma pena não ter sido acompanhado de uma recuperação de status, mas Jinvou ainda estava evoluindo constantemente através das batalhas. Era uma pequena consolação em meio à fadiga que se acumulava. O homem encarou suas juntas levemente arranhadas e estalou a língua. Seria ótimo se ele pudesse apenas descansar um pouco, mas os monstros não lhe davam espaço para respirar. Felizmente, eles droparam muitos itens. Equipamento. Colar do Guardião 1A. Peitoral do Cavaleiro de nível alto 1B. Botas do Assassino de nível médio 1B. Luvas do Arqueiro de nível baixo 1C. Anel do Mago de nível alto 1B. Além dos que havia equipado, haviam também muitos itens dos quais ele guardou em seu inventário. Queria que tivessem dropado uma arma boa. Infelizmente, as adagas dropadas pelos assassinos, apesar de possuírem um poder de ataque similar à presa envenenada de Hazaka, não tinham nenhum efeito especial para serem consideradas melhorias. Certo, o que você tinha? Jinvou esticou uma mão em direção à luz do cavaleiro caído. Ring. Manopla do cavaleiro de nível alto. Raridade, B. Tipo, armadura. Redução de dano físico mais 3%. Efeito adicional, protege as mãos de feridas. Se sua força estiver abaixo de 80, você sofrerá lentidão. Oh! Jinvou coletou as manoplas com um sorriso no rosto e as equipou. Como os outros equipamentos, as manoplas não mostravam sua forma nem impediam seus dedos. Beleza. Após movimentar seus dedos, Jinvou ergueu a cabeça. Adiante do túnel, as tochas que se enfileiravam na parede acabaram. No seu fim havia uma porta gigantesca. Jinvou lembrou da entrada do templo subterrâneo de antes. Sua equipe não estava preparada e sofreu um destino trágico dentro do portão. Seria diferente desta vez. Jinvou olhou para o caminho no qual percorreu por tanto tempo. Faz 6 horas desde que entrei aqui. Seu nível alcançou 45 e ele conseguiu um monte de equipamentos novos. Ele estava preparado. Ele queria descansar um pouco e recuperar seu vigor, mas sabia que isso iria apenas atrair mais monstros dos quais interromperiam seu sono. Ele não podia se dar ao luxo de aumentar sua fadiga ainda mais através de tais lutas. HP, 4.511 a 8.330. MP, 660 a 790. Fadiga, 43. Eu tenho que vencer com apenas isto. Após checar seus status pela última vez, Jinvou agarrou as alças da porta. Uou! Como se movidas por um mecanismo desconhecido, as portas se abriram facilmente. Continua no próximo capítulo.